bom dia. Estamos começando mais um Mulheres Extraordinárias e hoje eu vou conversar com Ciliana Ravina, né, que escreveu o livro Eu Quero o Menino. Será que estamos prontos para devolver os nossos filhos a Deus? Né, essa pergunta. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Bom dia, plateia, bom dia, telespectadores do programa Mulheres Extraordinárias. Que bom, feliz em ter você aqui, para que você possa compartilhar a sua história, né? Principalmente essa história desse livro, né? Como surgiu. Aqui, talvez algumas pessoas que estão assistindo conhecem você, outras pessoas não conhecem, não sabem nada da sua história. Eu queria que você pudesse compartilhar um pouco como surgiu a ideia de escrever esse livro, que eu acredito ser por uma inspiração sua da sua própria vida, né? Sim. Esse livro, Eu Quero o Menino, será que estamos prontos para devolver os nossos filhos a Deus? É o relato, Rose, de uma história real, né, que eu passei com meu único filho, Gabriel Rocha, um jovem de 21 anos, que estava com a sua vida, assim, no auge da sua juventude, dos seus sonhos, do seu projeto acadêmico. Ele fazia o 7º período do curso de Direito e, de repente, esse jovem sente uma dor no joelho e, da noite para o dia, se descobre uma doença gravíssima, um osteossarcoma, que é um tumor ósseo, e quando a gente descobriu já estava muito agressivo. Então, cai assim essa bomba no seio dessa família, desse pai, dessa mãe, desse jovem, com a agenda muito cheia. Ele, né, ele estava estagiando no Fórum Seabra Fagundes, e é um relato de uma história real de processos. Você vai passar por um processo que se chama inicialmente de aceitação, né? Eu tenho que aceitar exatamente o quê? Né? Porque primeiro, antes de aceitar, primeiro tem um processo de negação, né? Ou você não passou por esse processo de negação, tipo assim, de não aceitar, ou de cara você já veio... Eu acho que a negação, ela caminha junto com a aceitação, porque é justamente essa briga de aceitar esse diagnóstico e dizer, vamos procurar outros profissionais, vamos fazer outras escutas, e você está assim, esperando o resultado do exame, e você faz assim, Deus, eu acho que esse laboratório pode estar errado. Mas o que eu quero dizer, e que eu falava muito para o meu filho, e é interessante porque essa história ela começa com essa mãe que já tem um relacionamento com Deus, essa mãe que criou esse filho, entendendo que nós somos tríades, que nós somos corpo, que nós somos alma e que nós temos um espírito que precisamos também cuidar. E essa mãe conversando com Deus e perguntando assim, Deus, aonde está aquele menino que aos 4 anos de idade ia para a igreja e cantava o hino O Homem das Mãos Perfuradas? Aonde está esse menino? Nesse jovem que todas as vezes que eu vou falar sobre assim, algum trabalho da igreja, alguma coisa, ele fala, mãe, minha agenda está cheia, mãe, ora por mim. Mãe, sua oração é maravilhosa, viu, mãe? Mãe, você fique orando que dá tudo certo. Mas ele tinha perdido um pouco esse foco, porque esse menino cresce e ele vai perdendo um pouco dessa origem, dessa conversa e dessa relação íntima com Deus no dia a dia. Porque eu falo muito assim, eu acho que a gente nenhuma mãe mereceria perder um filho. A ordem cronológica das coisas deviam ser seguidas, mas a vida não é desse jeito, né? A gente não tem esse controle. Então, se Deus permite tudo isso, é porque existe um motivo, né? Que a gente também nunca vai saber. Né? Então, eu queria que você pudesse falar, né? Como foi que foi você lidar com isso? Primeiro eu quero dizer para todas as mamães, né, que estão, pelo motivo do luto, sem os seus filhos no momento, que vocês não estão sozinhas. Quero dizer da importância da família, dessa qualidade desse tempo, porque é interessante, você fala no seu programa, eu já vi outros programas seus, e você fala dessa questão do olhar, de como você olha uma determinada situação. Né? Então, eu decidi olhar de uma forma diferente, no sentido de agradecer a Deus por eu estar naquele momento para cuidar da melhor forma que o meu filho precisava ser cuidado, gente. Da melhor forma, eu agradeci a Deus por eu estar ali, eu ser a mãe dele estar ali.
daquele homem, já homem, necessitar do colo que ele tinha quando era uma criança de 5 anos e estava com medo do escuro. Então, voltou aquele homem mais menino pedindo colo porque estava com medo daquela situação toda. Com relação à escrita desse livro, essa escrita ela foi totalmente por inspiração divina, totalmente. Eu não poderia fazer diferente, eu não poderia dizer outra coisa. E não é só pelo fato de eu ser evangélica. Não é só isso, porque existem milhares de pessoas evangélicas que perderam filhos e não necessariamente escreveram livros. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, para o telespectador, eu digo sem medo de errar, que Deus ele decidiu pegar a história de Ciliana Ravina e de Gabriel Rocha, seu filho, e decidiu pegar essa história dessa perda para falar com pessoas. Porque você vai ler e só quem lê vai entender. Na hora que eu falo assim, essa mãe e esse menino, é porque eu estou falando desta obra. Mas quando você lê, você vai realmente conhecer Gabriel Rocha e Ciliana Ravina. Se Gabriel tivesse ficado curado, estivesse aqui, o câncer foi no joelho direito, ele podia estar com a perna mecânica. E uma certa vez, Rose, eu falando com Deus, eu disse assim, Senhor, eu queria tanto que o meu filho tivesse ficado aqui, mesmo com a perna mecânica, e que ele influenciasse outros jovens sobre essa superação dele, sobre esse seguir com a vida, sobre esse estreitar o relacionamento com Deus. Gente, por que eu falo tanto de Deus? É impossível não falar, sabe por quê? Porque com todo o amor de mãe que nós temos, você que é mãe, que está em casa, chega uma situação na sua vida que você tem limite. A gente aprende desde cedo a ser mãe, a brincar de boneca, ou mesmo quando a gente é mãe, que a gente tem a criança pequena, a criança chora, a gente fala, a mamãe vai passar, a mamãe, o dodói vai passar. A mamãe, olha, fica aqui perto da mamãe que vai tudo passar. Mas a realidade não é essa, gente. E aí, de repente, você se vê numa situação que você é insuficiente. E nessa insuficiência, você se compreender insuficiente, você vai ter que buscar quem verdadeiramente é suficiente. E aí, como é que está esse relacionamento seu com Deus, que é suficiente? Porque, olha, eu falei para o meu filho, eu disse, filho, muitas das vezes a juventude não dá conta do processo difícil. A conta bancária não dá conta, a posição social não dá conta. E eu vou dizer para você, existem processos, gente, nas nossas vidas, que só o que vai segurar é uma alma fortalecida, é um espírito fortalecido. Quantos anos fazem da partida do seu filho? Fez 3 anos. 3 anos, né? Então, assim, 3 anos é muito pouco tempo. Quer dizer, eu acho que nunca para a mãe, eu acho que esse tempo ele pode se passar 10, 15, 20 anos, né? Talvez a dor vai se amenizando um pouco, porque a vida ela segue, né? A vida segue de alguma forma. Eu quero até dar um recado assim, no seguinte sentido. Quando a gente ama verdadeiramente aquela pessoa que partiu por motivo, né, da morte, honre, tome a decisão de honrar a memória dessa pessoa. E eu tomei a decisão de honrar a memória do meu filho. Porque o meu filho sempre me viu como uma mulher forte. E eu disse assim, eu até brincava com ele, vocês vão ver no relato, eu brincava com ele, que ele falava assim, mãe, você acha que eu vou morrer? Eu falava, não, filho, eu vou primeiro do que você. Mãe, por que você acha que eu vou primeiro do que você? Você vai primeiro do que? Eu falei assim, filho, simplesmente eu tenho fé. E ele dizia assim, mamãe, eu pego muita carona na sua fé. Eu falava, pode pegar toda carona que você quiser, pode pegar tudo. Né? E é interessante que eu até falava para ele, eu falava assim, olha Gabriel, se Jesus me levar antes e você ficar aqui dando trabalho, eu vou lá em Jesus, onde eu estou lá com ele, digo assim, Jesus, pega aquele cabo e puxa a orelha dele, bota ele no centro. E a gente brincava com isso, entendeu? Então, gente, se aquelas pessoas que nós amamos, que já partiram, elas pudessem estar falando conosco, elas diriam, ei, e os conselhos que você me deu? E levantar a cabeça, ir para frente, e seguir. Porque quando eu pensei que eu iria escrever uma história de superação, ou que o meu filho iria escrever sua própria história, porque ele falava, mãe, depois eu vou escrever um livro quando eu ficar bom. Deus, na sua soberania, disse, para tudo, vem Gabriel, e você, Ciliana, quem vai escrever a história dos dois. Né?
Então, é realmente assim, é um convite para os bastidores de uma história, que apesar de ser, gente, dolorosa, ela é extraordinária. Eu sou suspeita de falar. Para quem tiver interesse de adquirir o seu livro, Ciliana? No momento, as vendas ainda estão comigo, você que está em casa, vocês A gente vai colocar o Instagram, né? O seu Instagram também. Ciliana Ravina da Rocha. Pode procurar no Instagram. E o meu celular, 9080-5092, também pode ser adquirido, né? No momento ainda está comigo. Eu estou recebendo feedbacks maravilhosos. Eu vou ler. Agora, antes, eu queria perguntar se alguém aqui quer fazer alguma pergunta para Ciliana. Bom dia, eu sou Sinara Raquel, irmã dela, e sou professora. Eu achei, Ciliana, o seu livro maravilhoso. Ele me passou fé, me passou força, esperança, certo? E eu quero lhe perguntar o seguinte: que conselho você daria àquelas pessoas que têm medo, que assim como eu pensei assim, eu não vou abrir esse livro porque eu vivi a sua história. Eu até disse a você, Ciliana, eu vou comprar, mas eu não sei se vou ler, porque nós vivemos juntos. Mas, quando eu comecei a ler, eu entrei na tua história, e a tua história me mostrou a tua fé, me deu força e me deu luz para seguir adiante, até nos meus problemas. Então, que recado você daria às pessoas que ainda persistem em enfrentar o novo? Porque o novo, às vezes, não é aquilo que a gente quer. É um momento triste. Obrigada, né, minha irmã? E, assim, eu quero dizer de um modo geral, que eu estou percebendo isso, eu tenho vários leitores. Eu tenho aquele leitor, inclusive a terceira pessoa que me procura, Rose, que disse assim, Ciliana, eu estou lendo pela segunda vez, não quero emprestar o meu livro para ninguém, porque eu estou com medo de não me devolverem. Tenho as pessoas que compraram e disseram, eu não comecei a ler porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ler sobre uma dor dessa, porque eu sou mãe. Eu quero dizer de uma forma geral, não sei qual é a dor que você está passando, mas dor, vá ao conselho, dor, seja ela física, seja ela emocional, seja ela passageira ou crônica, é algo que não se joga para debaixo do tapete. Porque um dia você vai topar nesse tapete e a queda pode ser feia. A dor, ela precisa ser enfrentada. Eu tenho uma leitora que ela disse assim, Ciliana, eu li o seu livro. Eu confesso para você que eu nunca chorei tanto na minha vida. Eu não lembro de ter chorado tanto. Ela disse, mas eu me senti curada. Parece que todas as dores que eu tinha e que eu não tinha liberado, eu consegui botar para fora. Porque, inclusive, aqui é como se fosse esse livro foi um exercício seu de olhar para a dor, né? E como você está falando, muitas vezes a gente tem uma dor e a gente finge, a gente coloca para debaixo do tapete, a gente não quer lidar e só vai botando a poeira para debaixo do tapete, daqui a pouco tá aquele bolo assim embaixo, né? Do tapete, até uma hora que você vai tropeçar. Vai tropeçar. Nesse tapete, de tanto lixo, de tanta coisa que você foi colocando para baixo, porque não quer lidar com aquela dor. E eu concordo com o que você fala, né? Que realmente a gente tem que encarar a dor para curar. Porque se a gente não olhar para a dor, a gente vai curar ela nunca. E é interessante, gente, eu quero até dizer para quem está cuidando de pessoas, seja com problemas oncológicos ou outras enfermidades, que é o caso do Alzheimer também, a avó de Gabriel está com Alzheimer, né? Nós estamos cuidando da nossa mãe. E a gente sabe que algumas doenças, até pelas medicações, as pessoas têm comportamentos muitas vezes meio agressivos. E uma leitora ligou para mim e falou assim, Ciliana, eu achei muito interessante, porque eu li o seu livro e tem uma hora que você fala de um banquinho branco, que você falou que Gabriel, seu filho, falou ríspido com você, e você saiu e você foi sentar no banquinho branco e você falou assim, Jesus, senta aqui comigo. Ela disse, então eu estou cuidando do meu esposo, e meu esposo, ele também não queria se alimentar, ele está com Alzheimer, e ele me gritou. E eu respirei fundo, que eu tinha lido o seu livro, eu respirei fundo, e fez, tudo bem, quando você quiser você come. Aí ela disse, eu vou procurar meu banquinho branco aqui em casa. Eu separei meu banquinho branco de casa, eu sentei lá e disse, Jesus, senta aqui. Minha linda, eu queria que você tirasse uma carta aqui, uma mensagem para você, que você escolhesse a primeira. Você quer ler, quer que eu leia? Você que escolhe. Eu posso ler. Pode ler.
Confie na jornada do seu caminho, mesmo que você não entenda. Tudo acontece no tempo certo. E quando chegar, será libertador. Bem, mas... Interessante, né? Então, o que você pode dizer? Acho que isso tem muito a ver com a sua história também, né? Que, Sim, essa coisa de eu acho que essa questão a gente vive, eu acho que está muito ligada à questão da ansiedade, desse tempo que a gente quer tudo para ontem, né? Você quer uma resposta como a gente teve uma entrevistada, né, há pouco, que ela falou que ela começou muito cedo, e depois de muito tempo é que ela vai colher os frutos. Então, a semente é lançada, mas a gente tem essa ansiedade. E muitas vezes a gente está lançando essa semente e está falando, poxa, mas eu não estou vendo o fruto. Mas eu não estou vendo fruto. E aqui essa palavra diz, ei, prossiga. Não está vendo fruto, mas prossiga. Prossiga no alvo, prossiga com sensatez, se planeje, né? Quando tiver algum percalço, alguma dificuldade, respire fundo, mas não desista, siga. Afinal de contas, a gente está aqui para aproveitar essa vida mesmo e viver da forma que o Senhor tem determinado para nós. E assim, Deus, Ele tem os seus propósitos e a gente não vai entender nunca, mas a gente só precisa confiar. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Por compartilhar, né, a sua história, não só para quem está na televisão, assistindo nesse momento, mas também para a nossa plateia aqui, que acho que... E eu trouxe, Rose, o seu exemplar, viu? Está aqui, já está autografado o seu. Obrigada. Então, então eu vou fazer a troca esse aqui. Então, vamos fazer a troca. Vamos fazer a troca, né? Esse aqui eu quero deixar para você sortear com a sua plateia. Maravilha, obrigada demais e que Deus continue abençoando sua vida. Isso aqui realmente é um projeto que nasceu no coração de Deus e quanto mais vidas alcançar, melhor. Trouxe também uma camiseta, se você quiser. Agradeço demais. Eu tô recebendo aqui, né, inclusive para divulgar o seu trabalho também, né, porque eu acho que através da sua dor, você está inspirando muitas mulheres. Você poderia estar escolhendo um caminho muito diferente pela dor que você passou e toda essa dor com a força que você tem, mas principalmente através de todo o seu amor pelo seu filho e toda a sua fé e amor em Deus também, né, fizeram você construir isso aqui, que com certeza vai ajudar a vida de muita gente. Quero aproveitar também e agradecer a equipe médica toda que cuidou do meu filho, a equipe de excelência, o Dr. Michel, oncologista, Dr. André Juliana, Dr. Hugo, profissionais e pessoas assim com uma missão além da medicina, maravilhosas. Obrigada, minha querida. Obrigada e a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Estamos voltando aqui com Mulheres Extraordinárias e agora eu recebo Roseli Pereira, né, que é empreendedora, empresária do ramo de emagrecimento. Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem? Bom dia quem está de casa, bom dia a todos vocês. É um prazer, muito feliz de estar aqui hoje. Prazer recebê-la, né? Assim, você é franqueada, assim, a maior franquia, representa aqui em Natal, a maior franquia de emagrecimento que existe no Brasil, que é a Magras, né? Exatamente. Inclusive que eu tenho ido lá, né, cuidar da minha saúde, cuidar também, né, do meu corpo, né? Eu queria entender assim com você, como é que surgiu esse seu desejo? Na verdade, a Magras apareceu para mim, não acredito muito em coincidências, eu acho que no fundo eu já almejava por algo que tinha muito a ver com o meu contexto de vida, né? Só resumindo, a minha vida inteira eu trabalhei em obras da Petrobras, então eu já tinha cargos de gerência, de superação, de tudo, mas eu sempre me perguntava, nossa, eu trabalho tanto, mas com números, com projetos, com processos, empreendimentos gigantescos, onde eu via assim, uma transformação de um empreendimento de um papel e para uma forma física. Então, quem trabalha em multinacionais sabe que a gente trabalha com empreendimento de bilhões de reais, gigantescos, com muitos riscos, e eu gerenciava tudo isso. E aí, quando eu vim para Magras, eu falei, nossa, eu controlo projeto, processos, é só uma outra área agora. E eu me encontrei totalmente, né? Não só porque é uma franquia que cuida muito, né? Obviamente, é de estética e emagrecimento saudável, mas porque a gente trabalha diretamente com transformações de vida. Então eu comecei... Com autoestima também, né? Totalmente. Eu comecei a ver o que é pegar uma pessoa que perde 20, 30, 40, 50 quilos
e a transformação que isso acontece. Não apenas no sistema fisiológico, porque de fato a gente altera a nossa fisiologia, né? Quando a gente aprende hábitos alimentares mais saudáveis, a gente altera a nossa genética, exames, então todo o nosso código genético ele é alterado realmente, mas a gente altera mentalidade, espiritualidade, autoestima, princípios, valores. Pessoas que estão desacreditadas, elas começam a mudar simplesmente porque elas adquirem a consciência alimentar e o corpo ele responde por isso. E aqui a gente não está falando, sabe, gente, daquela ditadura da magreza. Ninguém está falando sobre isso aqui. A gente está falando sobre bem-estar, sobre qualidade de vida. Eu mesmo passei por um processo de emagrecimento há uns meses atrás, perdi 8 quilos, mas não era nem uma questão só de peso, mas era uma questão de saúde, gordura no fígado, né, enxaquecas, dores de cabeça quase todos os dias. E a gente vê que quando a gente passa por um processo que a gente, de qualidade de vida, onde a gente ajeita aí, passa por uma reeducação alimentar, né? Passa por mudanças de hábito, também inclui aí os exercícios físicos na rotina diária, e isso muda a vida completamente, né? Totalmente, é uma transformação realmente de vida, né? Então as pessoas que a gente atende, a primeira coisa que a gente identifica as pessoas elas não comem apenas alimentos. Uma pessoa que fica com 120, 130, 150 quilos, obviamente foi por consumir muito alimento de forma muito errada. Mas o que a gente aprende a enxergar por trás do nosso paciente? Eles comem emoções. Aquelas pessoas, elas passam por transtornos, às vezes abusos, às vezes são muito rejeitadas. Então elas já vêm com depressão, com ansiedade. A gente tem um público que ao chegar naquele nível, a gente simplesmente não impõe uma dieta taxativa, nem trabalhamos com dieta, né, assim, prescritas, taxadas. E também não só condicionamos faça essa dieta, se exercite e faça o procedimento estético que está ok. Nós trabalhamos com cuidado extremo justamente para tentar entender as dores ou o que levou aquela pessoa a chegar naquilo ali, para que ela possa se curar. Então a gente tem um acompanhamento. Assim, tem uma coisa muito que eu me dei conta um dia desse, né? Quando eu estava no processo dessa reeducação alimentar, eu sempre gostei muito de açúcar. Mas eu não era uma pessoa de comer muito doce, mas de gostar de açúcar. E aquela de colocar o café, botar açúcar no ponto de você ter aquela condição de você tomar um cafezinho, aquele açúcar ir descendo, sabe aquela crocânciazinha assim? Eu adorava isso. E aí quando eu entrei no meu processo de reeducação alimentar e tirei durante 45 dias totalmente o açúcar e tudo mais, eu me dei conta da onde vinha aquele meu desejo, por como eu gostava daquele açúcar. Me lembrei que quando eu era criança, as minhas férias, eu ia para a fazenda do meu avô, então eu morava em Brasília na época, vinha para Natal, e eu passava 30 dias na fazenda do meu avô. Primeiro, meu avô, ele pesava todos os netos quando a gente chegava, na caderneta, anotava, todos os netos passavam, sabe aqueles pesozinhos que era de ferro, assim, né, que ele pesava, ele anotava na caderneta lá toda amassada, e ele tinha que devolver os netos 2 quilos mais gordo. Todos nós tínhamos que engordar, era questão de honra para ele. Na base do açúcar. Mas aí, não na base do açúcar, mas eu me lembrei que todos os dias de manhã, às 5 horas da manhã, ele chamava os netos para ir para o curral tomar leite. Chegava lá, ele sentava, a vaca, né, o bezerro já tinha sido apartado da vaca lá, ele sentava e ele tirava o leite para todos os netos. E nesse momento que eu estava nessa dieta, eu me lembrei do prazer que eu tinha de tomar o leite tirado pelo meu avô, né? E que todo dia eu deixava o açúcar escorrer no copo e eu tomava. E ali naquele momento eu tive a lembrança emocional, a memória emocional, porque que eu gostava tanto desse açúcar no final do copo. Exatamente. Na verdade, toda a nossa consciência alimentar adquirida na fase adulta, ela é reflexo de tudo que a gente aprendeu grande parte na infância. Não é uma regra, né, porque às vezes se cria uma criança bem alimentada e ela torna-se um adulto obeso, né? Mas aí isso é adquirido por sentimentos, sensações, frustrações, várias outras coisas que levam assim ela a ficar naquilo ali, naquele sobrepeso. Então o que é que a gente precisa, o que é que a gente tenta fazer primeiro? Conscientizar
de que, por exemplo, eu gosto muito, o cliente fala, eu gosto de tomar café com açúcar, e vai que isso remeta a uma lembrança de que ela aprendeu, que ali tinha um ato de carinho e ela quer replicar aquilo a vida toda. Então a gente trabalha com cardápios, dietas pré-prontas. Isso que eu ia perguntar para você. A pessoa vai lá, né? Eu já sei como acontece, mas assim, para você. Então a pessoa vai lá, faz a avaliação. Ela passa por uma avaliação inicial, onde a gente analisa todo o histórico de saúde dela, né? A gente faz um laudo metabólico, uma bioimpedância. E, obviamente, ela toma um susto quando ela se depara com aquele resultado, porque os percentuais estão muito desajustados. Quando eu vi meu nível de gordura. De gordura, então, assim, a gente já acalma a partir daquele momento e diz, a partir de agora nós vamos cuidar disso daqui. E a própria franquia, ela é muito inteligente, ela tem um guia pronto, com várias opções de alimento, onde você mesmo decide o que você quer comer. É do cardápio verde? O cardápio são tabelas verdes, amarela e vermelha, onde você tem a liberdade de, estar na tabela verde, eu preciso me alimentar de 3 em 3 horas, o que é que eu posso escolher aqui dentro? Eu vou dizer uma coisa para você, eu realmente passei por esse processo, né, de melhoria, de reeducação alimentar, perdi meus 8 quilos, perdi não, né, porque diz que a gente perde, a gente vai encontrar de novo, Eliminou. né? Eliminei, né, meus 8 quilos. Então, se você também está se sentindo, está com a saúde, né, não está se olhando, né, como deve se olhar, também entre em contato também com o pessoal lá na Magras, né, vai lá conhecer, até para saber, não precisa, né, aquela visita que tem que é obrigatoriamente fechar alguma coisa, mas para conhecer o pessoal, assim, os atendentes são maravilhosos, você vai se sentir em casa. E para a gente terminar, eu queria que você tirasse aqui uma mensagem para você, né, escolhesse uma carta aí para a gente encerrar. Felicidade é escolher coragem ao invés de comodismo e colocar em prática o que é falado. Quando a gente faz, isso aqui tem tudo a ver com o seu ramo também, né? Com essa coisa de mudança de vida, porque às vezes você diz, você fala, porque a vida do fulano é tão boa, a minha, não sei o que, você fica colocando às vezes 1000 coisas, o jardim do vizinho é sempre mais verde, né? Isso, uma das coisas que acontece com o cliente que chega lá, ele às vezes tem medo, ele quer começar, ele até acredita que ele vai conseguir, mas ele tem medo. Eu costumo dizer que o medo ele tem que servir como feedback pra gente. Do que é que a gente tem medo normalmente? É algo que a gente não tem consciência. Eu não tenho consciência disso, então eu tenho medo da morte porque eu não tenho consciência do que acontece, de como vai acontecer as coisas. Então, acho que quando você tem consciência, você elimina o medo, você tem coragem realmente de fazer as coisas acontecerem, e aí você alcança a felicidade, né? Não dá para ser feliz assim. Gente, e às vezes, eu vou dizer para você, você tem que seguir mesmo com medo. Medo. A coragem não é a ausência de medo, é você ter medo, mas mesmo assim você decidir seguir. Então, parabéns aí, né, por também você também ajudar a transformar vidas de muitas pessoas, tá? Obrigada. Aguardo você lá, inclusive. Sim, com certeza, tá? Com certeza. E obrigada por você que esteve conosco aqui no Mulheres Extraordinárias. Na próxima semana a gente se vê novamente. TV Ponta Negra. Potiguar como você.